forma de contribuir com os empresários nesse momento de crise e de tudo de uma forma prática, gratuita e com extrema qualidade para que você consiga ter material e ter ferramentas para enfrentar essa crise de uma forma mais assertiva. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer bastante os participantes aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade no nosso chat. Nós vamos responder as perguntas depois, para não esticar muito o nosso webinário, mas pode ir escrevendo e no final a gente retoma aqui com as respostas. E gostaria de agradecer bastante ao Jean Caruso, que vai ser o nosso empresário convidado, ele que fundou a CRB há mais de 10 anos, então vai ser um prazer aqui conversar um pouquinho com eles. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui é trazer alguns especialistas, então eu vou falar um pouco sobre negócios, sobre estratégia, mas também vão ter outros que vão falar sobre a parte financeira da empresa, o que pode ser feito, sobre tecnologia, sobre as atividades tributárias e trabalhistas com os nossos advogados, gestão de pessoas, RH e contabilidade. Então, a ideia é trazer formas estratégicas de como que a pessoa pode pensar o seu negócio, facilidade na operação para que todo mundo consiga enfrentar essa crise com mais facilidade e, especialmente, redução de custo. Então, fiquem atentos aí que vão ter dicas também práticas, bem implementáveis para reduzir o custo da nossa operação. Então, queria, antes de tudo, chamar aqui o Jean Caruso, que é o nosso empresário convidado. Jean, seja muito bem-vindo e queria que você destacasse para os nossos participantes alguns pontos do seu negócio, especialmente nessa crise, quais eram os seus desafios para que a gente dê o pontapé inicial. Então, Jean, muito bem-vindo e obrigado pela participação. Opa, boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite de estar participando, né? Trocar ideias, trocar informações, hoje em dia é essencial para qualquer empresário, né? E vou começar falando um pouco aí o que a gente se deparou no início dessa pandemia, né? De repente, a gente olhou da noite para o dia todos os clientes nossos fechados, né? Porque a CRB é uma distribuidora de produtos químicos aí e descartáveis para banheiro, né? E qual que é os nossos clientes, os setores? Bares, restaurantes, escolas, academias, call center, escritórios corporativos e todos fechados, né? Então, ainda que com o produto de linha, para ficar longe de qualquer oportunismo, em março e abril a gente conseguiu tocar por conta do álcool, que teve aquele boom do álcool, né? Isso ajudou muito a nossa empresa. Porém, isso foi normalizando e agora o desafio todo é manter o faturamento, sendo que até segunda que passou, todos os clientes nossos continuavam fechados, né? Então, esse foi o grande desafio desses meses aqui, viu, Gabriel? Show. E eu tive o prazer de acompanhar o Jean nos últimos meses com o nosso programa de coaching e vou falar um pouquinho do que a gente passou lá dentro e não só para a empresa dele, mas dando ideias também para algumas empresas do mercado que, como ele, tiveram que se ajustar. Então, logo no começo da crise, eu contava para alguns amigos e clientes: nossa, eu estou atendendo uma pessoa que vende álcool em gel. E aí todo mundo falava: pô, o cara está vendendo no momento certo, né? E, de fato, foi uma onda que acho que ele conseguiu surfar, mas o impressionante foi o seguinte: por mais que ele tivesse o produto ideal, o cliente que ele atendia estava fechado, que eram as grandes empresas, academias, etc. Então, mesmo a pessoa que tinha o produto ideal teve que se ajustar nesse momento. Então, a alternativa que a gente buscou foi a pessoa física, que teve um certo desespero pelo álcool em gel, e ele conseguiu acessar essa pessoa física, e fica a intriga aqui para os participantes. Quais são os tipos de nicho e que tipo de cliente que a gente poderia atender que hoje a gente não está atendendo? O Jean teve que passar por isso e teve um esforço, teve um trabalho, mas ele teve sucesso nisso. Então, atendendo a pessoa física, depois surgiu outras duas demandas, que é, primeiro, como que a gente poderia tornar essas compras recorrentes? Ou seja, como que a gente poderia ter um formato de assinatura ou uma entrega recorrente do produto para que não seja uma compra única, e sim ter uma recorrência no seu faturamento.
Então, ele tem um produto que é o tapete também, que precisa de um produto que ele não coloca uma vez só, mas tem que fazer a reposição. Então, uma forma, ou uma forma de até entregas já condicionadas, né? Toda quinzena ou dia tal tem a entrega, seria uma outra forma. E um segundo desafio é como que a gente pode aumentar o volume de venda, porque ele estava vendendo para empresas grandes quantidades e para a pessoa física a quantidade é menor. Então o desafio estava aí. E aí a gente criou soluções que é como que a gente poderia acessar o condomínio daquela pessoa para que vendesse para os outros moradores ou até mesmo para o próprio condomínio, fazer aquela pulverização, aquela limpeza das áreas abertas. E provavelmente nas empresas de vocês também tem essa dúvida, né? Como que a gente poderia expandir o nosso negócio em volume ou em recorrência? Então esse é um grande ponto. Novos clientes, como que a gente pode achá-los e como que a gente pode se ajustar para atendê-los? Uma outra mudança grande que é bem ilustrativa foi trabalhar melhor o mix de produtos deles. Então eles tinham lá uma série de produtos e agora, olhando mais para a pessoa física, ele trouxe outros produtos à tona, que foi o wipes, ou seja, aquele lencinho que já higienizava, esterilizava, o pulverizador também, aquela fumaça que fazia a limpeza total. Então, foi uma forma que a gente encontrou de utilizar mais os recursos que tinham na própria empresa e para promover esse aumento de faturamento. E quando a gente fala de pessoa física, é sempre bom lembrar de experiência, para que ele fique satisfeito e compre de novo, como que a gente pode gerar uma boa experiência. Uma das ideias que a gente teve foi justamente junto com a entrega, com o delivery do álcool em gel, do wipes e outros produtos, a gente oferecer, por exemplo, um hidratante para as mãos, que a pessoa não estava acostumada, então seria uma forma de surpreender, de satisfazer esse nosso potencial cliente. Acho que um outro grande passo que o Jean deu nessa crise foi a forma de acessar esses clientes. Então, como que ele achou esse novo contato? E aí eles fizeram toda uma transformação para o ambiente online. Agora, eu falei com algumas pessoas, até tios mais idosos, que falavam, pô, eu ficava na fila do banco toda semana porque eu sabia que funcionava. Esse que gostava da fila do banco agora já se adaptou com o tablet, com o celular, com o bank online, porque ele viu que também funciona e teve que se adaptar. Então, vários negócios acabaram adiantando esse movimento que já existia, que é ir para o universo online, fazer as vendas online e ter um canal de vendas online. Então, acho que isso foi um grande passo também. Então, aqui a gente pensou em novos clientes, pensou em novas entregas, um novo valor e um novo canal de venda. São 3 grandes mudanças. E aí isso foi no passado, né? Agora, olhando para o futuro, sem dúvida nenhuma, o retorno vai ser uma outra grande onda que, com certeza, a CRB vai aproveitar. Sim. As empresas retornando, os funcionários retornando, eles vão precisar de um preparo para esse retorno ao trabalho, na questão de higiene e de preparação. Então, com certeza, em todo lugar vai ter o dispenser do álcool em gel, vai ter uma higienização diferenciada. Por mais que você diminua o fluxo provável de funcionários e de clientes, vão existir outras preocupações. Então, conversando com o Gê, ele falou, pô, provavelmente o descartável vai reduzir a quantidade do uso. Meu faturamento vai reduzir nesse produto. Mas então, quais outros, não é isso, já? Então, quais outros produtos que a gente pode aumentar nesse retorno? Com certeza o álcool em gel, mas outros produtos que facilitem essa higienização e preparem as empresas para esse retorno. Ele até falou de academia, ele falou, pô, vai ter um fluxo menor, a gente não vai juntar 200, 300 pessoas no mesmo dia, mas os que juntarem vão estar mais preocupados com essa higienização. E aí cabe momentos aí de inovação, né? Então tem aqueles placares de acionamento com o pé, o álcool em gel, usar esse placar como uma forma de publicidade, e aí você pode ter uma outra fonte de receita, ou publicidade para a própria empresa que contratou para reforçar a marca, o cuidado, algumas orientações de higiene, abre a porta aí para ter alternativas. E uma última coisa que eu gostaria de citar aqui, que ele comentou, foi o seguinte, sobre os parceiros e fornecedores, que ele falou, pô, logo de início
eles cortaram a linha de crédito de todo mundo, porque estavam com uma preocupação de não pagarem as compras, né? E eu acho que depois agora de quase 4 meses parado, eu acho que é um momento de ação, de aproximação de novo desses fornecedores. Então, ter um foco grande para que ele entenda o que você já comprou, que você honrou seus pagamentos, que você está tendo demanda, que você não tem um risco tão grande, para que você comece a flexibilizar essa linha de crédito que nessa crise ficou muito rígida. Então, para deixar um pouco o seu fluxo de caixa um pouco mais tranquilo, mais saudável e que tenha mais tranquilidade aí para passar esse período. Faz sentido tudo isso aí, Jean? Eu acho que deu uma travadinha ali, mas daqui a pouco ele volta. E já que a gente falou de fluxo de caixa, eu queria chamar a Marília, aqui a representante da Outbox, para falar um pouquinho sobre nossa saúde financeira. Então, Marília, conversa um pouquinho para a gente o que pode ser feito nesse momento. Oi, boa tarde a todos. Oi, Jean, já voltou aí? Acho que ele ainda está travado, né? Está travado ainda. Então, conversei um pouquinho com o Jean. O Jean, ele é nosso cliente, então ficou um pouquinho mais fácil aí de eu entender um pouco esse momento dele. Nesse momento, na verdade, assim, nós como consultoria financeira empresarial, além de auxiliar o empresário em todo o gerenciamento financeiro do negócio, nós olhamos outros aspectos também dentro da empresa que acabam impactando diretamente no faturamento. Então, a parte de precificação, rentabilidade, custos, toda essa parte a gente acaba olhando minuciosamente. E aí, no caso do Jean, ele já tinha uma tabela de preço com os produtos, ele sabia que era rentável, que ele tinha lucro vendendo aqueles produtos com aquele valor, mas na hora que ele tinha propostas que entravam comodato, que são os equipamentos para colocar o dispenser de sabonete, o equipamento para colocar o rolo de papel higiênico. Então, na hora que entravam esses equipamentos na proposta, ele não tinha certeza se a proposta era efetivamente atrativa, se no final das contas era lucrativa ou não. Então, você voltou aí, Jean. Queria que você falasse um pouquinho de como é que era essa relação do comodato, que vocês tinham essas dúvidas no comodato. Sim, até peço desculpa, mas deu uma caída aqui no sinal, agora tá bom de novo, tá? Era muito difícil para nós, né? Porque a questão do comodato, o investimento inicial é muito grande, entendeu? Então, com a entrada da Outbox na nossa empresa, vocês ajudaram na questão, lógico, a gente sabia por quanto deveria vender, mas esse investimento, o payback é muito longo, então ficava difícil para o pessoal do comercial, assim, não, então, até quando que isso vale a pena ou quando não vale? Qual contrato que, de fato, a gente vai fazer o comodato? E vocês conseguiram planilhar isso de uma forma que a decisão do pessoal do comercial, numa visita, numa reunião, ficou muito mais prática, né? Porque requer um investimento e atrapalha muito quando você não está enxergando bem aonde que esse investimento volta para você, em quanto tempo principalmente. Sim, aí eu acho que também quando a gente conseguiu acertar essa questão do comodato, ficou mais tranquilo de vocês filtrarem os clientes que valia a pena ter comodato e que não valia a pena, que vocês viam que não, esse cliente realmente, no final das contas, não vai ser tão rentável para nós o comodato, a gente vai ter que pagar para ter esse cliente. Então, a gente conseguiu meio que estruturar isso para vocês. E vocês sentiram alguma resistência dos clientes? Como é que foi a aceitação disso? Ou até para a sua equipe de vendas, como é que foi receber isso? Não, vindo dos clientes, é que existe um praxe no mercado. É comodato e acabou, né? Então, dificultava muito. O que a gente passou a ter? Mais firmeza na hora da negociação. Você entendeu? Porque era isso que fazia a gente até às vezes perder algum contrato, porque não dava certo, não fechava a conta, né? E tendo isso em mente, com o pé no chão lá na hora de fechar um cliente, a gente conseguiu deixar até o próprio cliente mais à vontade, por questão da prestação de serviço, de manutenção dos equipamentos, e isso daí a gente sabe fazer muito bem, entendeu? Sim, e eu acho até que principalmente nesse momento, que é um momento mais difícil, acho que para todas as empresas, é muito melhor
quando você passa uma proposta e fecha uma proposta, que você tem certeza que essa proposta vai ser rentável. Então, eu acho que essa questão de ajustar uma questãozinha do comodato, que no fim, a pequenos contratos passava meio que desapercebido, em contratos maiores é que vocês sentiam mais essa dificuldade, essa dúvida. Eu acho que isso ajudou muito e agora, daqui para frente, vai ajudar muito mais, sabendo que as propostas que vocês fecharem, realmente, elas vão ser lucrativas, elas vão pagar o comodato que vocês investiram para o cliente. Então, a consultoria financeira faz não só a parte efetivamente financeira, do gerenciamento financeiro, mas toda uma outra parte de tudo que impacta no faturamento geral da empresa. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês. Legal. E agora, só me corrigir aqui. Já me perdi aqui, Gabriel. Queria chamar aqui o Pedro Rabelo, que vai falar um pouquinho sobre tecnologia, como que a gente pode implementar de vez esse home office e, especialmente, como que a gente reduz um pouco do custo da nossa empresa. Vai lá, Pedrão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Bom, vamos lá. Essa segunda fase da nossa fritada do bem, né? A gente está trazendo aqui o Jean Caruso, proprietário aí da CRB. Jean, obrigado aí por participar. O Jean, como todos os empresários, pessoal, ele vem buscando soluções de tecnologia, buscando inovações, buscando tecnologia para esse novo momento que nós estamos passando. E, além disso, também sempre com os olhos nos custos, como a Marília falou, sempre buscando soluções de redução de custo. É isso mesmo, Jean? Com certeza. Estão me escutando? Maravilha, estamos. Tá. Não, com certeza, é um momento que todo mundo está buscando, né, essa redução. E no caso até a parte de informática, tecnologia, o que ela mais faz é buscar essa redução de custo, né, Pedro? Isso mesmo. E Jean, eu queria aproveitar aí e perguntar para você, como é que foi esse período para você de pandemia aí no escritório? Se vocês conseguiram implementar o home office, se vocês tiveram algum problema com o cliente, se vocês conseguiram receber as ligações, como é que foi esse período? Conta um pouquinho para a gente esse período aí. Teve momentos difíceis, né? Porque se você pensar do pessoal do comercial e administrativo que fizeram home office, o cliente tentando entrar em contato, ir lá na empresa, ficava uma pessoa, lógico, mas já não falava com a pessoa na mesma hora, tentava ligar, teve questão de celular de funcionário, entendeu? Então não foi fácil alguns dias assim, porque pegou um pouco de surpresa, mas falhou, teve falhas aí de cliente não ser atendido na hora que deveria ser atendido por conta disso. Eu acho que, na verdade, muitas pessoas passaram, ninguém estava preparado para esse momento, tá certo? Eu acho que, assim, o conceito da telefonia, antigamente, como que era a telefonia, né? Telefonia eram grandes PABX que ficavam instalados na parede, com um custo de instalação e de manutenção muito alto, equipamentos robustos, difíceis a programação, não tinha facilidade, não tinha essa questão de mobilidade para você conseguir transferir para o celular, para você atender essas ligações e tudo muito caro, né? Hoje em dia, o que está acontecendo com o mercado de tecnologia, mais especificamente no segmento de telefonia? Já existem, como o Google Drive, como soluções de dados na nuvem, já existe telefonia na nuvem. O que é a telefonia na nuvem? Telefonia na nuvem é um recurso que você consegue disponibilizar para os seus funcionários, conseguir fazer o atendimento das ligações telefônicas do escritório, no seu celular, no seu notebook, onde você estiver, tá certo? Através da internet, com uma qualidade muito boa, com um custo excelente e com um baixo custo também de manutenção, porque hoje em dia você consegue fazer todo o suporte remoto. Então, é essa tendência que as empresas estão buscando. As empresas cada vez mais estão buscando inovações, inclusive já existe um conceito lá nos Estados Unidos e que está vindo forte aqui para o Brasil, que é uma tendência de comunicações unificadas, né? Então, hoje em dia, você tem o telefone celular, você tem o fixo, você tem o e-mail, você tem o WhatsApp, você tem videoconferência,
você tem diversas comunicações, chats, você tem diversas comunicações, tudo isso unificado numa única plataforma para facilitar a comunicação das empresas. E é isso que o mercado está buscando, tá certo, pessoal? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente está aqui sempre para ajudar aí a dar as considerações. E como eu venho sempre falando, e o importante de tudo isso é que essas soluções hoje em dia são muito em conta, cabe no bolso de todo mundo e traz uma economia muito grande para a empresa. Então, além de você se modernizar, você economiza. Então, é o que eu acho que todos os empresários estão buscando nesse momento. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. E agora eu vou passar a bola para a doutora Priscila e para a doutora Bruna, que, como eu falei dessa parte de home office, elas que vão explicar um pouquinho do lado trabalhista, como é que vai ficar esse momento aí também, aí pós-pandemia, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Jean. Valeu, Pedro. Obrigado você, cara. Primeiramente, boa noite a todos, novamente. Um especial boa noite para o Jean, que veio aí nos ajudar pela fritada do bem, né, Jean? Muito obrigada aí por participar da nossa empreitada do Ações e Reações. E agora que devidamente cumprimentados, vamos falar um pouco sobre o direito do trabalho. Bom, estamos vivendo uma loucura, né? Desde março desse ano foi decretado pelo Estado, pelo município, que um monte de estabelecimento não podia funcionar. E como é que fica essa situação? As únicas exceções ao funcionamento no período da quarentena foram as empresas voltadas para o setor de abastecimento, alimentação e essencial, que são saúde, segurança e higiene, dos quais a gente destaca aí o ramo de atividade do nosso convidado, né? A CRB lida justamente com higiene. E aí, pensando nesse nicho, tentando atender as empresas que abordam esse nicho, a primeira pergunta que se faz é como fica a questão da relação trabalhista para as empresas que não pararam na quarentena e que provavelmente continuarão a funcionar daqui em diante com uma demanda maior. A primeira coisa que é válido destacar, como foi bem dito pelo Jean no começo da apresentação, é que essas empresas, por alguma razão, poderiam vir aí a ter um ápice de atendimento, que aconteceu no caso dele com o álcool em gel, não é mesmo? Então, o álcool em gel fez com que você tivesse uma produção muito alta e, por isso, talvez não fosse a melhor das opções usar um dos recursos que a Bruna vai explicar mais adiante, que é a redução ou a suspensão de jornada. Normalmente, para esse nicho de empresa, o que foi adotado? Foi o home office, que foi uma medida trazida aí por uma das medidas provisórias, né, para alguns setores, como administrativo e comercial. As empresas desse ramo passaram a adotar o home office. E provavelmente, para aqueles que funcionou bem o mecanismo do home office, pode continuar a adotar essa medida. A única observação que a gente não pode esquecer é que o home office foi trazido agora, até essa medida provisória que foi implementada em março desse ano, para ser implementado numa empresa, dependia do acordo entre empregado e empregador. Somente nesse período da pandemia, que foi desde março até o final desse ano, 31 de dezembro, é que o home office pode ser acolhido como uma medida escolhida apenas pelo empregador. Ou seja, se daqui em diante você quiser continuar utilizando o home office, pode perfeitamente, mas passado 31 de dezembro, se quiser continuar usando essa modalidade, daí é necessário um acordo firmado entre as partes, sempre observando detalhes como ergonomia, ajuste com relação a maquinário e jornada, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Pois bem, e os casos dos funcionários que estão trabalhando no presencial? Esses que não têm condição, são linha de frente, precisam continuar o seu labor, seja na quarentena ou pós a quarentena daqui em diante. Nesse caso, é importante você ficar atento aos requisitos de sanitização e segurança, principalmente com a entrega adequada dos equipamentos de proteção individual. Então, o empresário que quer estar atento a essas medidas da relação de trabalho e não correr qualquer tipo de problema futuro, é bom que fique atento a esses detalhes. No home office, definido pela lei até 31 de dezembro, e com relação aos empregados presenciais, adotando as medidas de segurança. Por aqui eu encerro a minha participação, agradecendo a todos, passando a palavra para minha colega, a doutora Bruna, que vai poder falar um pouco mais sobre a relação do trabalho. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jean. Obrigada por aceitar o nosso convite aí. Boa noite, então, tá doutora bom. Bruna.
Então, a doutora Priscila já falou um pouco do cenário do Jean, e agora vamos falar aí o cenário dos empresários de um modo geral, né? No começo da pandemia, o governo federal aí, nós tivemos duas MPs, que é a 936 e a 927, que trouxeram algumas novidades aí, tanto para empregados quanto empregadores. Então, possibilidade de antecipação de férias, de redução de jornada, suspensão de jornada, utilização de banco de horas, parcelamento do fundo de garantia e algumas outras aí que auxiliaram no fluxo de caixa de início, né? Só que o empresário que já se utilizou dessa medida já cumpriu com o tempo máximo que a MP permitia, que era a suspensão e a redução só podiam ser utilizadas juntos por 90 dias ou somente a suspensão por 60. E agora tá todos os empresários estão vivendo a mesma realidade e agora, né? O mercado ainda não voltou e ainda estou com dificuldade de fluxo de caixa e preciso ainda, se eu tivesse a oportunidade de usar ainda da suspensão ou da redução, eu preciso usar desse artifício para poder ficar em pé e para poder ter acesso ao benefício emergencial que a MP ajudou aí os empresários nesse primeiro momento. Pois bem, na segunda-feira nós tivemos aí, finalmente o presidente sancionou, aprovou a lei, né, 14.020 de 2020, e essa lei, hoje, ela possibilita os empresários que ainda não utilizaram pelo período de 60/90 dias, ainda se socorrerem desse auxílio. Então, vamos supor, o Jean, ele ainda não colocou toda a empresa suspensa, então ele ainda pode colocar o funcionário que ele ainda não suspendeu, ele pode se utilizar desse benefício. Agora, pergunta que não quer calar. E eu, empresário que já me utilizei? Bom, essa lei até possibilita a prorrogação, mas ela depende de um decreto presidencial. A prorrogação só será possível se o presidente emitir, né, um decreto presidencial onde ele vai trazer aí quais são os requisitos necessários. Muita gente falando que vai ser por setor, né, empresas que vão poder aderir ou não. Então, a gente está aguardando. É a próxima novidade que a gente está esperando. Então, por enquanto, a gente não tem, na prática, a possibilidade de prorrogar a suspensão ou a redução da jornada para quem já se utilizou do prazo máximo, e a gente está aguardando um decreto presidencial para ver quais serão os requisitos para que a gente possa aí, colocar em prática essa redução ou a suspensão da jornada. É isso, espero que tenha ajudado. Agora o Gabriel vai passar a bola para alguém aí. Com todo prazer. Já que a gente falou de home office e falou de colaboradores, suspensão de jornada, vamos falar um pouquinho sobre o que pode ser feito com esse colaborador. Então, Carol, você poderia falar um pouquinho? Claro, com todo prazer. Boa noite a todos, boa noite principalmente ao Jean, por aceitar participar dessa fritada do bem aqui. Tudo bem, Jean? Tudo bom, e você, Carol? Como é que tá? Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito bem, muito obrigada. E aí, pegando o gancho, né, com o que todo mundo está falando, já pensou, né? A gente definiu uma nova estratégia de vendas matadora, como o Gabriel comentou, cuidar da gestão financeira, inovar com uma tecnologia de telefonia que, além de boa, é mais barata, mas a equipe não está afim de trabalhar, a equipe está fazendo as coisas de qualquer jeito. Quando eu falo isso, já me vem logo na cabeça alguns, não todos, mas alguns funcionários públicos, e só faltam fazer a gente pedir desculpa por precisar dos serviços deles, né? De tamanha vontade e entusiasmo de ter ali de nos atender. Bom, quando isso acontece, todo esse esforço anterior que eu acabei de comentar acaba desperdiçando, né? E a gente tem uma dificuldade ali de controlar. Então, o que eu queria trazer, então, né? RH, gestão de performance, pelo que nós conversamos antes, Jean. Então, hoje vocês possuem aí na CRB 15 colaboradores, dividido aí entre 2 unidades de negócios, a parte de vendas de produtos e a parte de lavanderia, certo? Exatamente. É isso mesmo. E provavelmente deve ser um público aí mais carente de ações de desenvolvimento, planejamento de vida, carreira, mal pensam aí muito nesses temas. Faz sentido isso ainda também para você? Faz sim. Inclusive, às vezes até eles pedem isso, sabe? Eles pedem que a empresa proporcione para eles mais treinamentos, mais palestras, seja motivacional, seja até, assim, para a questão de produtividade mesmo, entendeu?
E hoje em dia também com as redes sociais, as outras empresas também publicam o que estão fazendo, aí as pessoas sentem mais falta ainda, né? Sim. Um ponto que eu vejo com bastante frequência nas empresas, com essa quantidade de colaboradores, 15, até 25 mais ou menos, é que ter a pessoa certa no lugar certo, acompanhar as entregas de cada um, mantê-los motivados, vai ficando mais difícil, porque 15, 20 funcionários, as relações já vão ficando mais complexas, você não consegue já olhar mais um por um com tanta facilidade. Sim. E essas empresas também normalmente não têm alguém na estrutura fixa, algum colaborador, já com os conhecimentos técnicos e experiência para lidar com essas questões. Que a gente fala que lidar com pessoas é fácil, mas precisa saber fazer, certo? Sim, sim. E não aí... é tão fácil assim. mas pode ser, Pode, verdade. E aí, até outro exemplo, eu tô cheia dos exemplos, né? Às vezes a empresa tem um refeitório e aí uma simples alteração no cardápio acaba causando todo um estardalhaço, um item só que trocou, porque não teve alguém que foi lá, pesquisou com os funcionários, comunicou, falou que aquilo ia ser bom, e aí vira todo mundo tá desmotivado porque mudou um item só ali do cardápio. Sim. Provavelmente isso não acontece na sua empresa, só nas empresas lá bem longe da gente, né? É só na do vizinho. Exatamente. Então, aqui a minha rápida orientação, para não estourar aqui com o tempo, é que vocês tenham o apoio de uma mentoria de RH para orientar já alguém da sua estrutura. Provavelmente uma pessoa do administrativo, normalmente empresas, principalmente que tem 2 sócios, uma pessoa acaba ficando mais com comercial, operações, outra fica com administrativo, cuidar das pessoas. Só que essas pessoas não têm normalmente a experiência ainda com gestão de pessoas, de RH. Então, tem uma orientação externa de alguém que já é especializado, que vai trazer boas práticas. Por exemplo, no Dia das Mães, ao invés de dar só uma rosa, por exemplo, não que seja ruim, mas se a empresa está ali com uma cultura, querendo que as pessoas sejam mais inovativas, vamos pensar num prêmio, num mimo, que seja inovativo também, para as pessoas vivenciarem aquilo que a gente fala que é importante. E aí esse gerente administrativo também, esse sócio não se sente sozinho, não se sente isolado com esse grande desafio de lidar com as pessoas. A minha orientação aqui é essa, então não sofram, lidar com pessoas pode ser fácil sim, então não deixe sofrendo, contrate aí uma mentoria, um apoio para que vocês possam se desenvolver e todo mundo ganhe, aquele planejamento bonito lá realmente seja realidade, seja concreto. Tranquilo, Jean? Beleza, Carol, obrigado, viu? Obrigado pela dica aí. Nada. E aproveitando, pegando o gancho aqui para o meu super parceiro, Matheus, da Attentive, melhor contabilidade de São Paulo, e que além de contabilidade também é publicitário. Então, por favor, Matheus, faça as honras e dê as suas orientações aí para o Jean também. Boa noite, Carol. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui aproximadamente 30 pessoas no nosso webinar. Boa noite, Jean. Tudo bem? Fala, Matheus. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Show. Então, agora a gente vai conversar daquele papo que eu tenho certeza que você adora quando recebe esse convite. Vamos falar de contabilidade da sua empresa agora. Que certo? Delícia. Que delícia. Perfeito. Maravilhoso. Você sabe que, primeiro que assim, o que a gente está fazendo aqui no nosso Power Team, nossa equipe que está promovendo isso daqui, o Jean como voluntário, agradeço mais uma vez a reforçando as palavras do Gabriel. Isso aqui é muito valioso para quem está alheio às informações e tudo que está acontecendo. Então, até um pedido para os nossos convidados, ouvintes aqui, compartilhem esse material, compartilhem esse webinar com quem vocês puderem, porque realmente tudo que a gente ouviu até agora é de extrema importância para as pequenas empresas brasileiras, que são a grande maioria, né? Deixa eu apertar aqui play no meu cronômetro, que eu falo muito já, e ainda mais se for falar de contabilidade, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas mudanças, e o que é bacana, falando de contabilidade, aí uma coisa engraçada, né? Tem o Sami. O Sami, ele é economista formado pela Universidade de Harvard, ele fez PhD em Harvard. E o Sami é comentarista da Jovem Pan, talvez alguns conheçam até, ele é um cara bem humorado, né? E ele falou que ele não conseguiria ser contador no Brasil, mesmo formado em economia em Harvard. Ele falou que ele não conseguiria ser contador aqui no Brasil. E não é porque precisa fazer o cálculo, porque fazer o cálculo, já é fácil, certo? É mais e menos, tá feito, é fácil. O que é difícil é acompanhar as mudanças. O que é difícil é ser um instrumento que ajude a CRB a tomar a melhor decisão, por exemplo. E a vida do empreendedor, ela é feita de tomadas de decisões. Então, acho que todo empreendedor, em determinados momentos, precisa tomar decisões. E é isso que faz aí o sucesso ou o não sucesso desse empreendedor, tá certo? Concorda comigo, Jean? Concordo plenamente.
Sério mesmo. Então é isso, tomamos decisões aqui continuamente e precisamos estar bem munidos de informação para tomar essas decisões. Então vamos falar um pouquinho aqui, Jean, vamos falar um pouco de algumas coisas que você já está habituado, porque não é novidade para ninguém, né? A gente teve a prorrogação de alguns impostos, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, não vou entrar muito nesses detalhes, porque isso já foi muito discutido, inclusive no nosso último webinar. Mas os impostos foram prorrogados, tá certo? E eles vão agora vencer ali a partir do último trimestre de 2019, ou melhor, de 2020, a gente vai ter o vencimento desses impostos prorrogados. Então, a primeira dica, já que a gente está falando aqui de dica e fritada do bem, primeira orientação para quem nos ouve, que caberia para uma empresa do Simples Nacional, uma micro e pequena empresa tal qual a CRB, que é sucesso, seria tomar cuidado com esses impostos que vão vir agora e vão vencer no último trimestre. Então, assim, a gente se beneficiou da prorrogação dos impostos, eles vão vir mais cedo ou mais tarde, é claro. A gente já começa a pagar os impostos mensalmente no DAS a partir desse mês, e no último trimestre, a partir ali de outubro, novembro e dezembro, a gente vai pagar esses impostos prorrogados. Então, o que foi prorrogado em abril, maio e junho, vai vencer a partir de outubro. E como é que a gente faz para pagar? De onde vai surgir o dinheiro para pagar esses impostos? Primeiro, o ideal é que a gente tenha uma reserva de caixa, provisão, né? Esse é o ideal dos mundos, que acontece muito lá fora. Aqui dentro a gente está com dificuldade para fazer isso. Mas lá fora acontece muito. A galera está separando esse dinheiro para pagar o imposto. Mas, Jean, vamos colocar aqui de forma bem clara. Muitas empresas não vão conseguir ter esse dinheiro para pagar esse imposto que foi prorrogado. Tá? Muitas empresas não vão conseguir. E a gente tem formas de resolver isso. Então, dentro do próprio modelo do Simples, tem um parcelamento convencional que pode ajudar a gente a regularizar isso daí sem maiores dores de cabeça. Então, a gente pode fazer um parcelamento desses impostos que estão sendo prorrogados em até 60 vezes e com a parcela mínima de R$300. Então, assim, ou seja, estou falando aqui, Jean, que em contrapartida da crise, a gente pode ter uma prorrogação de imposto e depois um parcelamento dele. O que quer dizer isso na prática para o empreendedor? Pode ser que a gente tenha até uma sobra de caixa. Você concorda? Porque você não vai pagar esse valor de uma paulada só, você vai dividir ele e ter esse caixa para o pequeno empreendedor é muito valioso. Concorda, Jean? Concordo plenamente. E sabe o que acontece? Veio num momento muito de insegurança, né? Então, essa questão de preservação de caixa, isso até a nossa consultoria financeira falou muito na primeira semana da pandemia, e falou assim que agora tem que buscar de todas as formas preservar o caixa, né? Inclusive, a nossa empresa fez isso até, não só a questão do DAS, como até com o próprio... Deu uma cortadinha aqui, mas eu acho que você ia falar o próprio FGTS. Eu acho que eu tenho quase certeza disso, acompanhando aí o raciocínio. Mas o que acontece é o seguinte, é verdadeiro o que você está falando e nunca mais as empresas vão ser administradas das mesmas formas que antes, né? A gente vai, a partir de agora, olhar com muita calma e muita responsabilidade para o caixa da empresa. Porque passar por uma crise é muito difícil. Passar por uma crise sem caixa é quase impossível já. Então, a gente vai começar a olhar muito para esse lance de ter o caixa reservado. Então, a primeira dica é essa. Então, parcela o imposto no máximo que puder, tendo uma taxa de juros que seja atrativa. E aí eu estou falando do que já existe, modelo convencional de parcelamento. A gente ainda tem a possibilidade de um parcelamento específico para esse momento, que é um refis. Ainda a gente não tem novidade sobre isso, mas é muito provável que aconteça. Mas caminhando aqui já para o próximo passo, por que é importante você estar atento nos impostos, manter o cadastro da sua empresa em regularidade? Por quê? A gente está falando aqui de caixa, a gente está falando de mudanças que estão acontecendo dada a circunstância, dado o momento, né? E a gente teve aqui uma oferta governamental, né, uma injeção de capital para as micro e pequenas empresas através de uma linha de crédito chamada Pronamp. Muitos de vocês tenho certeza que já ouviram falar em algum momento, nos últimos dias, do Pronamp. O Pronamp é uma linha de crédito que tem o objetivo de atingir esse target, né, a micro e pequena empresa. Só que, como a gente tem conhecimento, quando a empresa está em irregularidade, quando a empresa está com problemas de débitos fiscais, é mais difícil a gente conseguir linha de crédito. É natural, porque quem vai prover esse crédito é o banco, e se ele está vendo que você tem um perfil de inadimplência, ele vai pensar duas vezes, é claro. Então, a minha dica é o seguinte, primeiro, procure sempre estar próximo do seu contador, já, e aproveite esse momento e as oportunidades desse momento para favorecer uma geração de caixa na sua empresa. Então, a gente está falando aqui sobre contabilidade, estou finalizando aqui a minha apresentação, a gente está falando aqui sobre contabilidade, mas a contabilidade está muito alinhada ao empreendedorismo, está alinhada às tomadas de decisões assertivas por parte do empreendedor. E quando você é pequeno e microempreendedor, você precisa muito acertar nas decisões, porque aqui no Brasil a gente não tem muita chance para erros quando a gente fala de empreendedorismo, certo? Eu queria agradecer aí a atenção de todos vocês, agradecer a participação do Jean, e com certeza muito dá para explorar sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais dúvidas, vamos continuar aqui, escreve no chat, a gente se fala depois.
Então, muito obrigado aí. Matheus Santos, atentivo em contabilidade, novas ideias em contabilidade. Agora, falando em novas ideias... Obrigado aí, Matheus. Obrigadão. Matheus, até para dar uma reforçada na importância da contabilidade, tanto a prorrogação do FGTS quanto do DAS e possíveis parcelamentos, não tem como a empresa fazer sem que isso seja feito pela contabilidade, entendeu? Então, é primordial essa parceria, isso daí é imprescindível, né? E importante, busque o seu contador, entendeu? Porque o Pronamp é instituição financeira, isso daí é linha de crédito, não é contabilidade, mas a contabilidade pode te ajudar. Então, você busca o seu contador, busca estar próximo dele e com certeza vai fazer uma boa tomada de decisão aí, tá certo? Perfeito. E agora vamos passar aqui a bola para quem sabe falar de impostos, nosso advogado tributário aqui, Rogério Caruso, sobrenome Caruso aqui predominando no webinar. E agora a gente vai ouvir um pouquinho mais aí sobre impostos e tributos com o nosso advogado especialista tributário, Rogério Caruso. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com essa equipe de profissionais aqui, fantástica, né? Jean, obrigado por estar aqui presente e obrigado por ser meu irmão, né? Isso é o mais importante. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado pelo que você acabou. Sempre juntos, graças a Deus. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui de tributo. Não é um bicho de 7 cabeças e exige, sim, um planejamento, né? A empresa toda e qualquer empresa aí tem que buscar um planejamento tributário visando, logicamente, a redução do ônus dessa despesa tão acaixante no fluxo de caixa das empresas, né? A gente busca sempre, através da elisão fiscal, e não confundam aí com a sonegação fiscal. A elisão fiscal ela é prevista no ordenamento jurídico da gente e permite você reduzir os impostos de uma forma legal, né? Vamos lá no início de tudo, a observação e análise de qual regime é bom para a empresa, qual é o regime mais cabível para a empresa. Isso depende de região, depende de faturamento, depende inclusive do produto vendido. A gente tem aí o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Os empresários têm hoje a necessidade, a obrigatoriedade quase, por que não dizer obrigatoriedade, de saber o que é cada um deles, o que cada regime desse significa, porque o impacto no fluxo de caixa em função do tributo pago tem uma variável muito grande nesse sentido, né? Ato seguinte, feito a análise do regime utilizado, tem que criar, talvez, uma subdivisão, e isso é o caso, inclusive, do nosso empresário convidado, do Jean. A empresa dele vende um produto e também presta serviço, né? A criação de uma subdivisão, aí, dividir essa empresa em duas partes, é muito conveniente, né? Porque a gente vai ter uma empresa que presta serviço, enquadrada num regime, e uma empresa que vende produto enquadrada em outro regime, né? E dá uma diferença muito grande isso. É uma despesa inicial para a constituição da empresa, mas o Matheus está aí para constituir essa empresa de uma forma não onerosa, né, Matheus? Para ajudar a gente, ajudar o meu cliente. E constituída a empresa dessa forma, tem-se a possibilidade de você, sim, buscar aquele termo que eu falei lá da elisão fiscal, fundamentado por uma estão ouvindo? Ok? Fundamentado por normas permitidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Fazenda do Estado, no caso da gente, Fazenda do Estado de São Paulo. Então, é muito importante esse acompanhamento tributário em conjunto com uma contabilidade eficiente também, porque hoje nós temos que ter um advogado tributário, tem que ter como parceiro um contador moderno, um contador atualizado, com todas as modificações que vêm aí quase que diariamente, e isso, sem dúvida, causa um impacto positivo no fluxo de caixa das empresas. É isso que a gente busca. Feito esse planejamento, através de um diagnóstico bem detalhado, através dos produtos que você vende na sua empresa, e quem vende produto aqui não gostaria de pagar uma alíquota menor em cada um dos produtos que vende. Qualquer empresário gosta disso e busca isso, né? Através desse diagnóstico feito por uma contabilidade eficiente, por um advogado
tributário que conhece esses produtos e conhece a destinação final desse produto, permite sim você ter uma redução do encargo, do ônus tributário que você tem todo mês, né? Então, basicamente é isso, é buscar o regime, identificar o regime mais conveniente para a empresa. Dentro dele, vai criar a possibilidade de redução de impostos, sim, sempre fundamentado, novamente eu vou falar, sempre fundamentado por uma norma prevista no nosso ordenamento jurídico e sem causar nenhum desgaste para a empresa, desde que bem assessorado. E é isso que a gente busca fazer com você, Jean, graças a Deus, e com os demais empresários que a gente atende, com essa equipe toda. Vou finalizando aqui, um prazer muito grande falar com todos vocês. Obrigado aí pelos os que se propuseram assistir o nosso webinar. E valeu, Jean, mais uma vez aí por estar junto com a gente. Tá bom? Valeu, obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigadão. Excelente. Antes de finalizar, Rogério, eu vou retomar aqui com você, porque veio uma pergunta bem direta para você, perguntando se esse regime serve para qualquer ramo de atividade. Então, o Regis comentou aqui que é uma indústria gráfica e mal assistido pela contabilidade. Então, isso poderia ser feito em vários nichos. E se algum participante tiver alguma pergunta, agora é hora de escrever aqui. Fiquem à vontade. Sem dúvida. Vamos lá esclarecer essa pergunta do Regis. Sem dúvida, vale para qualquer segmento, né? Inclusive, o ramo gráfico tem aí as benesses da Constituição, que não tem incidência de impostos em vários produtos, nos insumos principalmente, né? Mas essa categorização do regime da empresa, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, há de ser analisado, sim, pelo Departamento Fiscal e pelo Departamento Contábil, a fim de proporcionar, mais uma vez, a redução dos impostos que são devidos pela empresa. Respondendo a sua pergunta, sim, cabe para o ramo da indústria gráfica. E eu imagino que você, quando fala indústria gráfica, já está descaracterizado o Simples Nacional, em função do faturamento anual. Eu acho que cai aí já para lucro presumido e lucro real, que também deve ser analisado, e pode ser analisado, né? Espero ter esclarecido a sua dúvida. Perfeito. E o Regis deu um joinha aqui, acredito que sim. Então, gostaria de agradecer muito ao Jean. E, Jean, você poderia deixar seu contato da empresa, caso tenha alguma empresa aqui que se interesse pelos seus serviços e produtos, como que eles poderiam acessar a sua empresa? Ô, Gabriel, obrigado de poder estar passando essas informações, sempre é bom, né? A CRB é uma empresa que está em São Paulo, né? O telefone para contato 11 5642 3600, depois até, se quiser, a gente coloca aqui no chat, né? Nosso site, www.crbprofissional.com.br, tá bom? As mídias sociais estamos em todas aí, né? E quem quiser até saber um pouco mais dos produtos que a gente está utilizando nesse momento de pandemia, algumas novidades que a gente lançou no mercado, como tapete sanitizante, estamos aqui à disposição de todos, tá bom? Perfeito, eu agradeço mais uma vez sua participação e sua abertura por falar um pouco da sua empresa e receber esses feedbacks. E queria fazer aqui um resumão com o nosso time de especialistas, então que cada um deixasse uma mensagem muito clara para quem acompanhou a gente e que pudesse repensar no seu próprio negócio e também deixar o seu contato, caso alguém queira conhecer um pouco mais. Então eu vou começar e depois eu passo a bola. Acho que a grande mensagem falando de negócio seria: quais outros públicos eu posso atender que hoje eu não atendo? Quais outros meios eu posso achar esse público? E o que eu posso oferecer de uma forma diferente, entendendo os recursos que eu tenho? E se você quiser saber um pouquinho mais, eu sou um associado da Sociedade Brasileira de Coaching, é só acessar mbadacrise.com.br, que tem um portal ali falando um pouco sobre como enfrentar a crise. Marília, e qual que seria a sua mensagem final? Bom, minha mensagem é: foque no seu negócio e deixe o gerenciamento financeiro para a Outbox. Eu sou a Marília, da Outbox, também estamos em todas as redes sociais. E é isso. Perfeito.
Pedrão, você poderia passar a sua mensagem final e os seus contatos? Minha mensagem é que o mundo mudou e as empresas que não se atualizarem tecnologicamente vão cair, né? Vão passar por dificuldade. Só que sempre olhando para o custo. Então, vamos inovar, mas buscando sempre uma solução econômica. E se vocês quiserem saber um pouquinho, meus contatos são www.prolinknetwork.com.br e o meu telefone é 99435-6423. Muito obrigado, boa noite. Perfeito. Quem que não quer reduzir custo, né? Demel e Aragão, por favor, deixe sua mensagem, seus contatos também. Nossa mensagem é que o empresário tem que estar atento às mudanças da legislação e deve contar sempre com o apoio de um profissional adequado que possa ajudar aí nas tomadas de decisões com relação aos funcionários. Com relação aos nossos contatos, vou deixar aqui no nosso chat. Obrigada. Perfeito. E você, Carol, da GUP Desenvolvimento? Acredito que a principal mensagem é: não deixe os funcionários de vocês jogarem contra. Tornem eles aliados, com o apoio aí especializado de gestão de pessoas. Então, sou a Carol Freitas, diretora e consultora de performance aqui da GUP Desenvolvimento. Então, vou passar aqui no chat os contatos, passar o WhatsApp. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Perfeito. Matheus, você deixa a sua mensagem também? Eu deixo a minha mensagem indo de encontro com o que o Pedro falou: não dá para viver mais como a gente vivia 10 anos atrás. Não dá para viver mais como a gente vivia há 6 meses atrás. E não dá para ter a mesma contabilidade que você tinha há 30 anos atrás. Então, com certeza, você precisa reformular isso daí se quiser ser uma empresa competitiva no futuro. Por isso, eu deixo aqui a reflexão, né? Será que estou tomando as melhores decisões diante das ferramentas que a gente tem disponíveis? Se você está tranquilo, segue o teu caminho. Se não está à tua disposição, vou deixar também meus contatos no chat. Mas Atentivo em Contabilidade, sempre trazendo novas ideias em contabilidade. E agradecer de coração a todos vocês que nos assistiram e especialmente a todos vocês que me proporcionam essa oportunidade de estar aqui ao lado dessas feras. Muito obrigado. Dr. Caruso, qual que é a sua mensagem final? Vamos lá. Empresários, vamos fazer o diagnóstico, vamos analisar e revisar a área tributária das empresas aí. Tenham ao seu lado profissionais competentes, profissionais, como disse a doutora Priscila, adequados, cada um na sua área, tendo conhecimento do que está falando e levando uma tranquilidade para as empresas aí. Tá? Eu vou deixar meu contato no chat, estou em todas as redes sociais com meu nome mesmo, Rogério Caruso. Procurem lá, se precisar, estou à disposição de todos. Tá bom? Um abraço a todos e obrigado pelo convite e obrigado pela participação de todos também. Perfeito. E eu finalizo aqui o nosso segundo Ações e Reações, hoje em tempo recorde, hein? Então, de uma forma extremamente objetiva. E já vou pedir para vocês responderem uma avaliação do que vocês acharam, dando sugestões. Está aqui no nosso chat o link para pesquisa, uma forma rápida da gente ter esse feedback. E vou finalizar com aquela mensagem de que não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que se adapta melhor ao meio. Então, hoje, nesse período de crise, a gente está no momento em que a gente precisa dessa adaptação rápida. E a nossa ideia aqui, o nosso intuito é prover inspiração, um conteúdo relevante, alguma forma de contribuição de forma gratuita, de forma prática e com uma boa qualidade para que o empresário consiga enfrentar e ultrapassar essa crise com sucesso. Então, agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, as perguntas aqui, se vocês tiverem, é só escrever, que aí depois a gente dá uma resposta. E foi um prazer estar aqui com vocês, nossos especialistas, muito obrigado mais uma vez. E voltamos aqui, quem sabe, com um terceiro Ações e Reações. Um forte abraço para todo mundo. O link da pesquisa está aqui. Gente. Fique à vontade, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Um abração. Tchau, valeu. Tchau, galera.